A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Antes de sair de férias, eu falei para os irmãos uma palavra sobre a graça de Deus, falando dos mandamentos da graça. Alguém lembra dessa palavra, sim ou não? No Velho Testamento havia uma lei, uma velha aliança, e nessa lei, dada por Moisés, por Deus a Moisés e Moisés ao povo de Deus, haviam mandamentos que deveriam ser cumpridos. E o relacionamento do homem com Deus foi determinado pelo cumprimento desses mandamentos. Amém? Nós conhecemos de uma forma geral como os 10 mandamentos, mas a palavra de Deus diz que a lei de Moisés são mais de 10 mandamentos, mais de 600 mandamentos. E havia então um padrão: se obedecesse aqueles mandamentos, você seria abençoado. Se desobedecesse um mandamento que fosse, apenas um do total, apenas uma desobediência, você receberia disciplina, um castigo pela desobediência. Se obedecesse todos, receberia as bênçãos, as promessas que estão no livro da lei, que é o Velho Testamento. Mas se desobedecesse apenas um, receberia todas as maldições daquele livro. Essa lei foi dada para o povo de Israel, e ela foi dada porque o povo pediu para Deus uma lei. O povo decidiu que eles não queriam relacionar diretamente com Deus e pediram para Deus, através de Moisés, falar o que eles precisavam de fazer para ser abençoados. Então Deus entregou a lei para Moisés. Portanto, a lei foi dada para estabelecer um padrão. Qual é o padrão de Deus que você deve seguir? A lei mostra para nós o padrão de Deus. O que é que você precisa de fazer? Qual é o estilo de vida que você tem que ter para agradar a Deus e receber de Deus as bênçãos? E toda religião, em qualquer lugar do mundo, ela baseia nesse preceito. Eu vou obedecer regras, eu vou mudar o meu comportamento, eu vou desempenhar um comportamento diferente para agradar o meu Deus, e o meu Deus vai me retribuir, vai me dar um pagamento de bênçãos. Isso daí é religião. Toda religião tem essa base. O fiel de uma religião, a base é: eu vou obedecer à lei dessa religião, para que o Deus dessa religião me abençoe, como um pagamento pela minha fidelidade. Por isso que ele chama fiel. Quem entende isso? Mas a lei que foi dada por Deus ao povo de Israel não tinha o objetivo de ser obedecida. Porque por mais que os homens tentem obedecer essa lei, eles não conseguem. O padrão de Deus, o Pai de Jesus Cristo, o Deus que é o nosso Criador, o Senhor Criador, o Pai de Jesus Cristo, o padrão dele é muito alto. Por mais que alguém tente se desempenhar bem, ter algum desempenho de boas obras, de religiosidade, de práticas religiosas, ele é apenas alguém subindo numa escada bem alta, tentando alcançar a lua. Tentando chegar à lua com uma escada. Quem está comigo? É um exemplo para você ilustrar. É como se você, pela sua força, estivesse tentando alcançar o céu. Eu vou subir uma escada e vou alcançar o céu. Você não vai conseguir. Então eu vou subir num monte mais alto e vou ali tentar alcançar o céu. Você não vai conseguir. Por mais que você se esforce e que o homem elabore estratégias para ir muito alto, Deus é mais alto ainda. É inatingível o padrão de Deus. Portanto, a lei não foi dada para ser obedecida, porque é impossível de obedecê-la para qualquer pessoa como nós que tem o pecado. A lei foi dada para que você chegue a uma conclusão, para que o homem chegue a uma conclusão. O padrão de Deus é inatingível. Ele é muito santo, a santidade dele é perfeita. Deus é perfeito. E somente alguém perfeito pode chegar ao nível de Deus. Como nós temos o pecado, nós não temos a perfeição. Alguém está comigo aqui? A lei foi dada para mostrar o tanto que nós somos pecadores. Quanto mais você buscar agradar a Deus, mais você vai chegar a uma conclusão que não é capaz. A lei mostra, então, que nós não somos capazes de agradar a Deus. Estão comigo aqui, sim ou não? Ok, mas na lei haviam disciplinas, juízos. Se obedecer, tem as bênçãos. Se desobedecer, tem as maldições, as disciplinas, os juízos de Deus.
Portanto, como nenhum homem é capaz de seguir a lei, todo homem que tenta cumprir a lei, relacionar com Deus com base na lei, ele entra nos juízos, nas disciplinas. E a vida, então, começa a ser uma vida de sofrimentos. Porque dentre as disciplinas, os juízos, estão as enfermidades, as dores, as fraquezas, a miséria, a escassez, o sofrimento e a morte. Por que o mundo sofre? Porque as pessoas tentam relacionar com Deus com base em seu próprio desempenho. E o seu próprio desempenho é incapaz, é insuficiente. Portanto, as pessoas que tentam relacionar com Deus com base no seu desempenho, das suas boas obras, boas atitudes ou da sua religião, vão estar constantemente debaixo de juízo. E constantemente vão ser afligidas por enfermidades, por fraquezas, por vícios, por misérias e pela morte. Alguém está entendendo isso? Mas Deus nos ama. O Pai de Jesus Cristo nos ama. E o sofrimento do homem não agrada ao Pai. Portanto, ele intervém na história enviando o próprio Filho, que também é Deus. Jesus Cristo vem. E ele se faz homem, e como homem, ele não nasce de um relacionamento de um homem e de uma mulher, ele não nasce com a semente do pecado. Ele nasce de uma mulher, mas pelo Espírito que colocou ele ali dentro daquela mulher, que é Maria. E Jesus nasce sem o pecado. Mas como homem, sem nenhuma glória de Deus, sem nenhum poder de Deus, totalmente homem. Ele é tentado, ele é provado em todas as coisas e ele é aprovado. Ele cumpre totalmente toda a lei de Deus. Todas as regras de Deus ele cumpre plenamente, completamente. Quem está comigo? Amém. Algo que é inatingível para o homem, Jesus, ele atinge. E para cumprir completamente a lei e chegar onde Deus está, Jesus, ele toma a última atitude de ir para a cruz, se entregar no nosso lugar, sofrer o nosso castigo, sofrer a nossa ira. Ele desce ao inferno e depois sobe ao céu. Então Jesus se torna maior do que a lei. Ele torna maior do que a lei que ele próprio deu. Quem está comigo? E agora ele estabelece uma nova lei, a lei do Espírito e da vida. Amém, irmãos? Está claro isso? Isso é o Evangelho de Deus. Na nova lei, você pode desfrutar dela baseado numa nova aliança. É nova aliança porque ela substitui a velha. E é nova lei porque substitui a velha lei de Moisés. Na nova aliança, a nova lei é a lei do Espírito e da vida. E você desfruta dessa nova lei através da sua fé. Na nova aliança, o relacionamento de Deus conosco muda. Funciona assim. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, que veio à terra, viveu como homem e obedeceu toda a lei de Deus, foi perfeito e santo, mas por amor a você e a mim, ele decide sofrer na cruz a consequência pelos nossos pecados. Se você crê que ele entra na morte, no seu lugar lá na cruz, crendo com o coração e confessando que Jesus é Filho de Deus e é Senhor, você também se torna filho de Deus e entra na nova aliança. A nova aliança é pela graça que Jesus nos deu, uma obra pronta, por meio da nossa fé em Jesus Cristo. Quem entende isso? Então mudou tudo agora. O relacionamento com Deus é baseado nessa nova aliança. Nova aliança, eu creio em Jesus e graciosamente recebo as bênçãos de Jesus. Mas na nova aliança existe ainda mandamentos. Jesus substituiu os mandamentos. Na velha aliança, o mandamento era: você não pode adulterar. Mas Jesus, ele diz: se você olhar para uma mulher com uma intenção impura, você já adulterou. O padrão de Jesus é mais alto. Na velha aliança, o padrão é: você não mata, não bate, não pode matar. Na nova aliança, o padrão de Jesus é que você não pode ter no seu coração ódio contra uma pessoa. Na velha aliança é não roube, na nova aliança é não cobice. Na velha aliança é dê o dízimo, na nova aliança é dê tudo que você tem. O padrão é muito mais alto. Portanto, Jesus, ele cumpriu e estabeleceu um padrão maior. Só que ele diz: eu vou dar um novo mandamento, que se você obedecer, todos estão incluídos nele. O novo mandamento é esse:
que você creia que Jesus é o Filho de Deus e que você ame ao próximo, ame aos outros, como Jesus te ama. Esse é o novo mandamento de Deus. Quem entendeu isso? Tá bom, você pode pensar que facilitou muito, né? De 600 e tanto para 2, ficou fácil. O primeiro é fácil, é crer que Jesus é o Filho de Deus. Você ouve o Evangelho e começa a crer. Provavelmente você está crendo agora com essa palavra. Você está ouvindo e você está crendo. Se você nunca ouviu, seu coração deve estar batendo mais forte agora que você está crendo na palavra. Mas a segunda parte é que você ame o outro, ame o próximo, como Cristo te amou. E o amor de Cristo é incondicional. Ou seja, é impossível eu amar alguém como Cristo me amou. Ficou mais difícil. Mas Jesus, ele completa o mandamento. Ele diz que nós vamos amar o outro quando nós descobrimos o tanto que nós somos amados por Ele. Nós não vamos amar com o nosso amor, nós vamos amar com o amor de Cristo. Quanto mais você reconhece que é pecador, que é falho, que é incapaz de por si só agradar a Deus, mais você vai se sentir amado, porque com tanta falha, Deus decidiu dar Jesus no seu lugar lá na cruz, para você não sofrer mais. Quanto mais você entende a distância que existe entre você e Deus, mais você vai se sentir amado. Porque a prova do amor de Deus para conosco é essa: quando nós éramos inimigos de Deus, Ele deu o Filho único por amor a nós. E quanto mais você reconhece, entendendo e acreditando que é amado, mais você vai sentir o amor de Deus e mais você vai transferir esse amor. Você vai amar com o amor de Cristo. Esse é o novo mandamento da nova aliança. Quer entender? Diga amém. Mas na nova aliança também existe disciplina. Porque como é pela graça, alguns irmãos começam a se aventurar num terreno perigoso chamado libertinagem. Achando que, como eu estou na graça, Deus me ama, sou filho, não venha me cobrar, não me coloque condições, não me dê responsabilidades, não me fale de compromisso, porque eu estou na graça. Eu quero te dizer, filho, que você está enganado. Porque Deus, na nova aliança, Ele é pai. E Ele ensina na sua palavra que um pai disciplina o filho que ama. Não é porque você está na graça que você pode viver do jeito que você quiser. Nós cremos plenamente no Evangelho da Graça. E no Evangelho da Graça, a maior manifestação da graça é que Jesus Cristo fez você ser um sacerdote como Ele é. Para que na hora que, quando Ele voltar, você poder reinar como Ele vai reinar. Nós que não éramos nada, fomos feitos filhos e sacerdotes para fazer a obra que Ele fez e obras maiores, para quando Ele voltar, nós podemos ter a recompensa que Ele vai ter e desfrutar de um reino com Ele. Essa é a maior recompensa da graça de Deus. Alguém entende isso? Alguns irmãos se perdem no caminho e começam a acreditar que, como estão na graça, não precisa ter compromisso. E eu tenho que te falar que existe disciplina na graça. Você não tem a liberdade de andar como quer. Você pode escolher o caminho que você quiser, mas você não vai poder escolher a consequência desse caminho. A graça não tira a consequência. O Senhor levou a colheita maldita, mas a consequência ainda nos alcança. E uma das coisas que todo crente precisa de compreender é que existe uma diferença na palavra de Deus entre quem você é aos olhos de Deus e quem você está sendo aqui, aos olhos dos homens. A pessoa que você é aos olhos de Deus chama posição. Você tem uma posição diante de Deus. E quem te colocou nessa posição foi Jesus. Pela sua fé em Cristo, você foi colocado em Cristo, dentro de Cristo, assentado num trono ao lado do Pai, com toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, e com toda sorte de bênçãos, e sendo mais do que vencedor, sendo filho amado como Cristo é amado, e sendo justo como Cristo é justo, e santo como Ele é santo. E você vai reinar como Ele reina. Isso é posição. Mas se você for sincero e olhar para você mesmo por um instante, você vai ver que essa posição não é uma verdade ainda na sua vida. A realidade está bem diferente da posição.
essas circunstâncias, essas situações, essa realidade que você vê tem um nome, é o seu estado, é como você está, é o seu estado diante de Deus e dos homens. Você tem uma posição e você tem um estado. Alguém entendeu isso? Posição é aquilo que nós somos em Cristo, aos olhos de Deus. E o estado é a forma como você se encontra hoje, é como você está hoje, é como você está vivendo a sua vida, é como você está vivendo o seu casamento, é como você está vivendo os seus dias, é como você está vivendo a sua vida diária como funcionário, como filho, como patrão, como pai, como esposo, como esposa, é o seu estado. Aleluia! A vontade de Deus é que o nosso estado, ele se alinhe com a posição é alta, é assentado num trono. Deus quer que o seu estado seja alinhado de fé em fé, de glória em glória, até a estatura do varão perfeito. Ele quer que você cresça e amadureça, e você vai amadurecendo até que o seu estado seja transformado. Você vai estar numa posição de vitória como Cristo está hoje, aqui na terra. Ele diz que aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça vão aprender a reinar nessa vida. Porque aprendendo a reinar nessa vida, desfrutando do reino nessa vida, quando o nosso rei vier, nós vamos reinar com ele. Você tem que aprender a alinhar o seu estado, transformar ele, elevá-lo a uma posição que Cristo te vê hoje, que o Pai te vê hoje. É um processo que o Senhor está trabalhando. E alguns, na desculpa da graça, estão acreditando que podem cruzar o braço e viver uma vida livre, totalmente descompromissada com a graça, descompromissada com a obra de Cristo, com o que Cristo ensinou. Não mais vive você, eu vivo através de você. As coisas velhas passaram, agora tudo é novo. Esquecem essa parte da Bíblia e diz: estou na graça e quer viver como vivia antes. A diferença é que agora mudou de nome, agora é crente. Quem está comigo? Amém. Quando o nosso estado se torna ruim, a gente não toma uma postura de pela fé crescer, pela fé amadurecer, pela fé buscar o Senhor. O nosso estado não muda, ele fica como era antes do novo nascimento. E esse estado ruim desonra a Deus, desonra o Pai. Então, o Senhor vai ter que intervir na sua vida. E a forma como ele vai fazer é disciplinando o filho. Ele vai trazer disciplina para que você aprenda a crescer, para se tornar padrão de Cristo. O objetivo dessa disciplina é que você chegue ao padrão de expressar Jesus Cristo aqui na terra. Quem entendeu isso? Então eu quero que você esqueça tudo que você está fazendo e preste atenção nessa palavra, que ela foi trazida de Deus para mudar a história da sua vida. Preste atenção, filho. Não é o fato de você estar salvo que te garante uma vida abençoada e que te garante uma vida de reino quando Jesus voltar. Você precisa de passar por um processo de amadurecimento, de transformação. Você precisa de um cursão, você precisa de uma consolidação, de um discipulado. Você precisa de alguém falando na sua vida. Você precisa de alguém que te confronte, que te fale uma coisa que a sua mãe não teve coragem de falar, e o dia que ela falou, você bateu a porta na cara dela. Você precisa de alguém que te fale coisas que precisam ser ditas para você, que o seu pai não pôde te falar. Agora alguém vai te falar com liberdade do Espírito. Você precisa de que alguém te mostre os seus limites, coloque limites, porque não existe liberdade sem limites. Se eu estivesse num prédio de 100 andares, do jeito que eu estou aqui, sem nenhuma proteção, eu ia estar aqui me segurando, com medo de cair. Mas se chega nesses prédios de 100 andares e me coloca uma proteção, eu chego até me aventurar aqui. Limite é necessário. E graça não é ausência de limites. Graça é o Senhor te levando para lugares altos, dentro dos limites dele. Ele vai te dizer os limites. Não sou eu, não é regra de religião. Portanto, nós precisamos de entrar num processo de transformação. A diferença entre a posição e o estado é que o nosso estado é como nós estamos, ele muda todo dia. E a nossa posição sempre é a mesma.
Eu sou o filho amado, justiça de Deus, santo e perfeito e mais do que vencedor em Cristo. Por que a posição não muda? Porque ela é obra de Cristo. Foi Cristo que me colocou lá. Mas e o estado? Por que ele muda? Porque o estado é obra minha, depende de mim, do meu posicionamento de fé. E ele muda o tempo todo. Ele não permanece o mesmo dia inteiro. Há momentos que eu fico nervoso, tem momentos que eu fico bem-humorado. Tem hora que eu fico alegre, tem hora que eu fico triste. Meu estado algumas vezes é alegria, outras vezes é tristeza, algumas vezes é mansidão, outras vezes é nervo, fico nervoso, irado. Há dias que eu me encontro generoso e tem hora que no mesmo dia eu estou avarento. Tem momento que tenho muita alegria e estar perto de mim é bom, e tem momento que estar bem perto de mim é muito difícil, porque eu sou muito mal-humorado. Por que é assim? Porque dentro de mim tem o pecado. Então, eu constantemente sou influenciado. Pessoas, pensamentos que eu assisto, que eu ouço, que eu vejo aqui na televisão ou lendo, e influências de espíritos malignos. Eles influenciam o tempo todo o estado, o meu humor, o meu ânimo, a minha alegria, a minha tristeza. É comigo e é com você assim. Tem dia que você amanhece que tudo está florido. Tem dia que ninguém te falou nada, você amanhece virado para a lua. Ninguém pode falar nada que você está mal-humorado. Quem está comigo? Amém. Tem dia que você quer servir a Deus, quer louvar, quer cantar, quer ser ministro. E tem dia que você não quer nem saber de igreja, quer dar um tempo. Sou crente, sou filho de Deus, não quero saber de ninguém me botando pressão. É porque você está andando baseado no estado. Você vai ter que mudar isso, você tem que andar baseado na posição, em quem você é em Cristo. Porque o estado não muda a posição, mas a posição transforma o estado. O que você está sendo não vai mudar quem você é em Cristo, mas quem você é em Cristo vai mudar a posição que você está, o que você está vivendo. Quem você é em Cristo é poderoso para mudar o seu estado do casamento, o seu estado como marido, como esposa, como homem, como mulher, seu estado emocional, é poderoso para mudar seu estado financeiro, seu estado profissional, te dar liberdade, seu estado físico, te dando saúde emocional e saúde física. A posição é poderosa para mudar toda a sua vida. Quem entende isso? O estado flutua, mas a posição ela é constante e é eterna, porque a posição é a posição de Cristo. Nós em Cristo somos mais do que vencedores. A sua posição diante de Deus já está estabelecida. Cristo estabeleceu. Justo, santo, inculpável, filho amado de Deus. Portanto, você tem que começar a se avaliar com base na sua posição e não com base no que você está passando, em como está a sua vida, em como estão as suas emoções, em como estão os seus pensamentos. Você tem que começar a andar uma vida tomando decisões baseado na sua posição, quem eu sou em Cristo, e não no meu estado, o que é que eu estou passando. Sempre julgue o seu estado, olhe para ele e confronte com a sua posição. Espera aí, eu estou passando por uma circunstância de desânimo, de incredulidade, de dúvida, de medo, de falta de liberdade, de opressão, de depressão, de ansiedade. Isso não combina com quem eu sou em Cristo. Olha para a posição, confronta o estado com a posição. Eu não aceito permanecer assim, porque em Cristo eu não sou essa pessoa. O Senhor vai transformar o seu estado. É promessa dele para você. Essa é uma situação muito comum. As pessoas viverem uma vida olhando para circunstâncias, para situações, para o estado. E por ser uma situação comum, nós somos afetados e vivemos uma vida cristã de derrotado. Mas a nossa percepção de quem nós somos em Cristo não muda. Os olhos de Deus para nós não mudam. Nós temos que mudar os nossos olhos e olhar para Cristo.
Aos olhos de Deus, seu estado é inalterável. Perdão, sua posição é inalterável. Aos olhos de Deus, a sua posição é como Cristo é. Diga aleluia. Aleluia. Fala para o irmão, em Cristo, você tem uma posição de mais do que vencedor. Presta atenção, filho, seu coração tem passado por lutas. Seu coração tem passado por angústias. Você tem passado por lutas na sua vida. Preste atenção. Não importa se é emocional, se é física, se é financeira. Isso é o seu estado. Deus quer mudar isso. Quer levar você para a posição de ser abençoado com toda sorte de bênçãos em Cristo. Amém. Então, aos olhos de Deus, seu estado não pode alterar, porque foi conquistado por Jesus Cristo. Então, qual que é a recomendação de Deus para nós? A recomendação do Pai de Jesus Cristo para nós e do Senhor Jesus é: permaneça. O problema é que nós queremos fazer, conquistar, resolver. Você começa a academia, eu vou fazer, eu vou, e vai dar na conta de nada. Okay? Se você fosse bom de academia, você não precisava de estar matriculado lá. Tem um monte de gente que não precisa. E o outro tipo de gente que está lá é a gente que não quer estar lá, que não gosta de estar lá. Que sou eu. O que você tem que fazer é permanecer. Se você entrou, permaneça. Permaneça em Cristo. Tira os olhos de você, permaneça em Cristo. Se você permanecer, a vitória vai ser entregue na sua mão. A transformação vai acontecer sem seu esforço. Irmãos, aprenda uma coisa. Se eu tenho que te ensinar uma coisa nessa vida, aprenda isso. Pega o seu dicionário e risca a palavra eu desisto. Desistir não existe no dicionário de um vencedor. Pastor, vou desistir da célula, vou desistir da liderança, vou desistir, porque eu ainda sou filho, sou amado. Filho derrotado. A posição é de amado, de vencedor, mas a realidade é de derrota. O diabo te prendeu, porque você desistiu da posição e decidiu viver o estado. Estão comigo? Amém. Toda vez que eu saio de férias, eu tenho que voltar e consertar umas coisas. Foi assim no Velho Testamento. Tem um exemplo no Velho Testamento muito bom sobre isso, que aconteceu com o povo de Israel. Muito impressionante. O povo de Israel estava peregrinando pelo deserto. Saíram do Egito, estavam passando pelo deserto, indo em direção à terra de Canaã. Havia um caminho que era mais próximo, mas Deus decidiu dar uma volta, porque o povo não estava preparado, tinha que ser transformado. Eles tinham que entender a posição deles em Cristo. No meio do caminho, eles tinham que passar por uma terra chamada terra de Moabe, dos Moabitas. E esse povo não gostava dos judeus, e a fama dos judeus já tinha se espalhado, porque eles venceram o exército do Egito, de Faraó. Coisas maravilhosas estavam acontecendo. Eram 6 milhões de pessoas. Estava passando uma caravana. Quantas pessoas tem nessa caravana? 6 milhões de pessoas. Vindo, andando. Presta atenção, querido. Mesmo que se eles andem devagar, 6 milhões de pessoas pisando assim, dá um barulhão. Estão comigo? Tinha que passar pela terra de Moabe. O rei ficou com medo. Balaque, ele ficou com medo. E ele tentou arranjar um artifício. Ele sabia que não podia enfrentar esse povo. Então qual é o artifício? Ele pensou: eu vou contratar um profeta para liberar uma palavra sobre esse povo. E falaram para ele que tinha um profeta que era bom de fazer macumba. Isso daí ele fala, o negócio acontece. Não, vou contratar ele, Balaão. Então ele contrata esse profeta para ir lá e amaldiçoar o povo de Israel. O povo estava acampado, Balaão tinha que subir lá no monte e amaldiçoar o povo que estava lá acampado. O rei de Moabe, Balaque, pagou para isso. Quando ele subiu lá, Deus falou para ele não fazer isso, não amaldiçoa. Ele voltou e conversou com o rei: não posso amaldiçoar. O rei falou: eu te dou mais, você está querendo é dinheiro, né? Então, vai lá. E aí ele subiu para amaldiçoar de novo. Enquanto ele chega lá, ele abre a boca para amaldiçoar, o Espírito Santo não deixa. Ele fala palavras de bênção sobre Israel. Quem entende isso?
Deus não permitiu Balaão amaldiçoar o povo de Israel. Amém, irmãos? E Balaão foi obrigado a profetizar bênçãos em cima do povo de Israel. Tem irmão que fica com medo de macumba e medo de demônio. E eu quero te dizer que você tem que ter medo mesmo. Porque existe. E o Satanás veio para roubar, matar e destruir. E macumba pega mesmo. Por isso que Jesus nos colocou dentro dele e nos fez assentar num trono de glória, onde ninguém pode tocá-lo. Agora, se você quer viver no seu estado, você olha para as circunstâncias, para as situações e para as emoções e vai tomando decisões, você desce da posição e começa a viver no estado. E agora, você está desprotegido, desguardado. Você tem que ir para a posição. Alguém entendeu isso? Esse povo de Israel estava na posição da bênção. Por isso que Balaão não conseguiu profetizar contra eles. Primeiro ele diz que Deus já abençoou a Israel. E isso não pode ser revogado. Está lá em Números 23, verso 20. Projeta para mim. Números 23, 20. Eis que para abençoar recebi ordem. Balaão está falando. Ele foi pago para amaldiçoar, mas Deus deu uma ordem para ele para abençoar. Ele abençoou, não o posso revogar. Ele é Deus. Deus já abençoou esse povo. Eu, Balaão, recebi ordem para amaldiçoar, mas Deus já para amaldiçoar o povo, mas Deus já abençoou e eu não consigo amaldiçoar. Porque a bênção de Deus é maior. E ele abre a boca e abençoa. Não viu iniquidade em Jacó. Quem não viu? Deus. Nem contemplou desventura em Israel. Jacó e Israel é o mesmo povo, porque Israel são os filhos de Jacó. Então Deus não viu iniquidade, não viu desventura, não viu pecado, não viu erro. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio deles se ouvem aclamações ao seu rei. Quem que é o seu rei? Jesus Cristo. Estão comigo aqui? No verso 21 aqui está dizendo que o Senhor não viu iniquidade de Israel. Tem coisas importantes aí. Primeiro, Balaão, que era um profeta do mal, não conseguiu amaldiçoar. Por quê? Porque Deus tinha abençoado. A bênção de Deus é maior. Mas tem uma outra coisa importante. No verso 21 diz que Deus abençoava aquele povo porque ele não via iniquidade naquele povo, não via pecado. Essa também é a nossa posição na nova aliança. Porque na nova aliança o Senhor Jesus diz que das nossas iniquidades Ele jamais vai se lembrar. Que o sangue dele já perdoou os nossos pecados e apagou o nosso passado. Que não há mais condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Não é que o povo de Israel não pecava. E eu te conheço. Não é que se você não peca. Não é que você é o santão. Não é, pastor, eu sou santo, eu não peco. Não é isso. O povo errava. E nós também. O povo pecava, o povo tinha iniquidade, tinha um coração iníquo. O povo tinha atitudes erradas, como nós temos também. Menos do que era antes, porque antes do novo nascimento a gente pecava e depois do pecado queria pecar de novo. Agora, com o novo nascimento, que nós somos feitos filhos, nós não queremos pecar, mas a gente peca. E quando a gente peca, nós sentimos tristeza e não queremos pecar mais. Tem alguém assim aqui? Esse é um sinal de que você nasceu de novo. Se você nasceu de novo, você está na nova aliança. E na nova aliança, Deus decide não ver os seus pecados. Quem está comigo? Como decidiu não ver o pecado do povo de Israel, das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Então Deus não disse que não havia pecado, Ele disse que Ele não vê. Portanto, isso nos alivia muito. Porque você, como um crente que imagina que está na religião dos crentes, fica tentando ter um bom procedimento, uma boa ação, andar num bom testemunho, se vigiando para não errar,
para atrair a bênção de Deus. Então o que Deus está falando? Eu não te abençoo, não é pelo seu procedimento, pelo seu merecimento. Eu te abençoo por outro motivo. Não é porque você não erra que Deus vai te abençoar. E não é porque você acerta que Deus vai te abençoar. Você pode errar em paz. Quem entendeu isso? Então, pastor, você está dizendo que a gente pode sair pecando? Se você quer sair pecando, você precisa estar no encontro. Você ainda não é filho de Deus. Filho de Deus não quer sair pecando. Filho de Deus não quer pecar. Mas se pecar, rapidamente, reconhece diante do Senhor. Confessa. Senhor, eu agi errado. Em nome de Jesus, eu aproprio do sangue do Senhor agora. E receba paz no coração. Alguém entende isso? Amém. Aleluia. Nós não vamos viver na prática do pecado, mas nós vamos errar. Mas Deus decide, por causa do sangue de Jesus, não ver o nosso pecado. Estão entendendo isso? Amém. Aleluia. Nós nunca devemos pensar, então, que não há pecado em nós. Que tem alguém aqui que é melhor do que o outro. Mas nós devemos declarar com ousadia que o Senhor Jesus perdoou os nossos pecados. Amém. Nós somos justos por causa de Cristo. Amém? Fala aleluia. Agora, você sabe por que Deus não via iniquidade em Israel? Tinha um porquê, tinha um motivo. E nós temos que aprender isso. É porque lá o povo de Israel estava acampado. Eram 12 tribos. E Deus mandou eles acamparem. 3 tribos para o norte, 3 para o sul, 3 para o leste e 3 para o oeste. Então, formando essas 3 tribos para cada direção, formavam um X. Sim ou não? Formavam um X assim. Mas uma das tribos era muito maior, a tribo de Judá, dos reis. E quando ela acampou, do lado dela ficou mais comprido. Então não era um X, era uma cruz. E no meio do acampamento, no meio das tribos, tinha o tabernáculo. O tabernáculo era a casa de Deus, onde eram feitos sacrifícios a Deus pelos pecados da nação. E onde o Espírito de Deus se manifestava e Deus falava com os sacerdotes. Havia sacerdote, havia dependência desse sacerdócio e havia o sacrifício na casa de Deus. Do sangue todos os dias. O sacrifício era diário. Todos os dias, às 9 da manhã, o sacerdote levava um cordeiro e às 9 da manhã ele subia com ele no altar do sacrifício, sacrificava, derramava o sangue. Aquele sangue era aspergido para perdão dos pecados do povo. E todos os dias, às 15 horas da tarde, era a mesma coisa. O sacerdote subia com o cordeiro, às 15 horas sacrificava o cordeiro em cima do altar, pegava o sangue e oferecia como um sacrifício pelo pecado do povo. Era todo dia, porque o sangue de animais não tem poder de apagar o pecado. Todos os dias era feito esse sacrifício. Como Deus é santo e ele olhava para o povo e via o pecado, mas quando ele olhava para o povo, ele via também o sangue do cordeiro. Naquela cruz que estava ali acampada, tinha o sangue do cordeiro sendo derramado diariamente. Então Deus, o sangue cobria o pecado, Deus não via o pecado. Quem entende isso, diga amém. E o que é que isso tem a ver conosco? Tem a ver que há 2000 anos atrás, Jesus Cristo se fez homem, o Filho de Deus se fez homem, nasceu como Jesus o Cristo, o Messias. E ele não pecou, estabeleceu a nova aliança e decidiu subir num lugar. Ele decidiu subir na cruz. Às 9 horas da manhã, ele foi levantado na cruz, entregando a sua vida. E às 15 horas da tarde, ele entregou o seu espírito ao Pai. Foi o sacrifício perfeito, às 9 e às 15. E o sangue dele foi derramado de uma forma perfeita. Ela não apenas perdoa, mas ela apaga. O sangue apaga os nossos pecados. Ele não apenas, o sangue de Jesus derramado na cruz, não apenas perdoa os nossos pecados, mas ele apaga os nossos pecados e nos faz justos. Você não é apenas um pecador perdoado, você é justo. E como um justo, você também é filho de Deus. E como filho, você é amado como Jesus é amado. Quem está comigo? Quando Balaão subiu no monte para amaldiçoar, quando chegou, ele olhou para baixo, ele viu a cruz. Deus olhava e viu o sangue.
Balaão via a cruz. Ele não podia amaldiçoar. Quando Satanás ele olha para você e você está em Cristo, na posição, ele vê a cruz de Cristo. Ele não vê você, ele vê a cruz. Quando o Pai de Jesus, Deus, olha para você, ele vê o sangue de Jesus. Por isso ele vai te abençoar. Com toda sorte de bênção já foi liberada na sua vida. Diga aleluia. Diga amém. Aplauda o Senhor. Amém? Ok, essa é a sua posição. Mas e aí, pastor, e o meu estado? Eu tenho que ignorar ele? Eu vou vivendo assim, aos trancos e barrancos? Você não pode ignorar o seu estado, não é fingir. Tem irmão que acha que ser cristão é fingir que não tem pecado. Fingir que não erra. Aí ele apronta. Ele vai lá e apronta e fala assim, não, mas eu sou justiça de Deus em Cristo. Aí ele vai lá de novo e planeja e apronta de novo e fala, eu sou a justiça de Deus em Cristo. E quando você vai exortar ele, que ele está fazendo coisa errada, ele fala, não, pastor, já sou perdoado, sou a justiça de Deus em Cristo. Presta atenção, filho. Para os olhos de Deus, você não tem mais pecado. Mas os homens estão vendo o seu pecado. Aos olhos dos homens, você tem um testemunho. E isso vai sofrer justiça de Deus. O bom ou o mau testemunho. O seu estado não pode ser ignorado. O seu estado é aquilo que nós vemos. Aquilo que os homens veem. O seu estado não pode alterar a sua posição diante de Deus. A posição é inalterável, inabalável. Você tem que decidir permanecer nessa fé, que você está sentado em Cristo. Mas é inegável que o seu estado é importante. Como você está vivendo a sua vida cristã. O que você está fazendo com seus dias cristãos? Presta atenção, filho. Deus te deu um prazo de validade. A palavra de Deus diz que 120 não passará. Você tem um prazo de validade. Quando alguém faz aniversário, a gente vai lá e faz uma festa e fala parabéns, parabéns. Não tem que fazer festa. Você tem que falar assim, ô meu filho, presta atenção. Pensa bem na sua vida que agora é um ano a menos. A ampulheta está contando o prazo, está acabando. Se não for a morte, é Jesus que está voltando. Se ele demorar a voltar, 120 anos a gente está indo, no máximo. A maioria vai antes. Por que vai antes? Porque vive baseado no estado. Quanto mais você vive baseado no seu estado, mais rápido você morre. Alguém está comigo? O seu estado, então, ainda que momentâneo, ele afeta as bênçãos de Deus na sua vida. Ele pode afetar e pode até mudar a posição que os homens olham para você. Você sabe que eu posso orar por prosperidade e Deus quer me prosperar. Eu sou funcionário de uma empresa, eu estou orando por prosperidade. Deus quer me prosperar. Ele vai usar o dono da empresa. Ele vai usar o meu coordenador, meu supervisor, o dono da empresa. Ele vai usar algum empresário. Eu quero abrir um empreendimento. Deus quer me abençoar. Ele vai usar alguém para me abençoar. Ele vai usar clientes, ele vai usar pessoas, investidores. Mas o meu estado, como eu estou vivendo a minha vida, muda o que as pessoas pensam sobre mim. Eu já tive pessoa aqui da igreja que um empresário chegou em mim e falou: pastor, eu quero abençoar esse irmão, essa família. O que eu faço para abençoar? Eu falei: a primeira coisa, você vai orar. E ele foi então orar e conheceu a realidade dessa família. Então ele tomou uma decisão: eu não vou investir nessa família. Por que isso? Parece que é maldade. É que se ele investisse, ia perder. O estado daquela família era de derrota, daquele pai de família. Ele não quis acreditar na posição que Deus deu para ele e continuou no mesmo estado. Não assumiu uma posição diante de Deus para mudar de vida. Então esse empresário não pôde investir nessa casa. Mas não é assim só aqui na igreja não, filho. É em todo lugar. Tem um monte de funcionário. O patrão está querendo promover alguém. Ele vai olhar o estado. Ele vai saber como você vive a sua vida. Quem é você nessa empresa. Se o seu estado está refletindo quem você é em Cristo,
pode ter certeza, logo logo você vai estar na maior posição dessa empresa. Você vai ser, filho, um Daniel nesse governo. Você vai ser um José. Ou você vai ser um dono de empresa muito grande. Mas se o seu estado não reflete a sua posição, sua vida não vai mudar muito. Alguém entende isso? O seu estado afeta como as pessoas olham para você. O seu estado afeta o que as pessoas vão investir na sua vida, o que elas vão confiar em você, o que elas vão investir, até para comprar. Você vai comprar uma coisa, você vê a pessoa, você fica meio desconfiado da pessoa. Mas esse cara parece malandro, não vou comprar nada dele não. Ele faz uma análise do seu estado, como você vive. Quem está comigo? Seu testemunho perante as pessoas, então, pode bloquear a bênção ou liberar a bênção. E mais, pode trazer paz ou tirar a paz do seu coração. Porque quando o seu estado está desalinhado com a vontade de Deus, você não tem paz no coração. E o seu estado também pode afetar o desfrute das coisas espirituais. Deus já te deu toda sorte de bênçãos espirituais. Bênção espiritual é porque está no reino do Espírito, mas vai se tornar material. Mas o seu estado pode determinar que você não recebe essas bênçãos. Você tem que alinhar o estado com a posição. Você tem que crescer em Cristo, você tem que amadurecer. Quem entendeu isso? Tem um despertador acordando alguém aí, por favor, acorda o irmão para ele desligar o despertador também. Quem entende, irmãos? Então eu preciso te dizer algumas coisas para finalizar. Você precisa se autoavaliar. Olha para mim. Você precisa se autoavaliar. Tem dois tipos de autoavaliação. Uma que gera condenação e acusação, e a outra que gera bênção. A que gera condenação chama introspecção. O que é introspecção? É você parar e começar assim, ó, o pastor falou que eu tenho que mudar de estado, eu vou me avaliar aqui. E começar a se analisar, a pensar nos seus problemas, na sua vida, e a pensar como você foi injustiçado na sua infância, porque tocaram em você, porque falaram coisas, porque sua mãe falou, porque seu pai falou, porque a discipuladora não foi lá, porque o discipulador não socorreu, porque se você tivesse um líder melhor, porque se tivesse dado mais atenção, se você tivesse tido oportunidade. É introspecção. Você começa a ficar com dó de si mesmo, sentir condenado, acusado, com autopiedade, autocomiseração. Quem está comigo? Deus não quer a introspecção. Você não tem que ficar pensando em si, na sua vida, para resolver a sua vida. Em vez de ficar tentando pensar na sua vida para resolver, vai resolver. Não fica pensando em resolver, porque isso vai produzir introspecção. Então o que eu tenho que fazer? É uma avaliação, uma autoavaliação do Espírito. Então o Espírito Santo vem e me mostra o que precisa ser transformado em mim. Ele gosta de usar muito a minha esposa para mostrar o que precisa ser transformado em mim. E a sua também. Nem tem, mas vai usar. Ele usa o marido para falar o que está ruim. Usa os filhos, a boca dos filhos, discípulos. Mas ele usa principalmente discipulador, liderança, que chega e te fala uma coisa desagradável, mas precisa ser falado, porque está muito ruim no seu estado, e você não vai mudar de vida, você não vai receber as bênçãos de Deus, não vai desfrutar do melhor de Deus. Então precisa de alguém ter a coragem em Cristo de ir lá e te falar como o seu estado está ruim. Eu sou discipulador, sou discipuladora. Não fica melindroso, emburrado, magoado, ferido. Isso daí é carne, é introspecção. Você vai gerar condenação em você e nos outros. Você vai abrir a boca para condenar. Em vez de abrir a boca para condenar, assuma, você é ruim mesmo. Eu sou ruim mesmo, não entendi. Já morre logo na justificativa e vai para o Senhor. Me transforma, Senhor, me alarga. Meu pastor está me falando isso constantemente. Irmãos estão me falando, minha esposa fala, meu marido fala.
Irmãos da igreja falaram. E às vezes chega num absurdo. Ímpio chega e fala: mas você não é crente? Como é que você está fazendo isso? É normal o crente fazer desse jeito aí? É Deus, o Espírito Santo, mostrando o seu estado, para você ir para Deus e ser transformado. Alguém entendeu isso? Reconheça, querido, nós precisamos de transformação. Mas se eu não quero, se você não quer, Deus vai intervir com disciplina. E aí é o que eu quero te dizer. Quando você fica recusando o que o Espírito está te ensinando, o Pai, porque te ama, vai ter que intervir com a disciplina. É como se o Espírito Santo fosse o irmão mais velho, que fala assim: não faz isso não, eu já fiz, eu me dei mal. O Pai vai te pegar. Lá em casa a gente brinca muito, né? Às vezes alguém fala alguma coisa assim, e a gente olha um para o outro e fala: ixi, tem coragem, isso daí tem corajoso. O Pai vai te pegar. Presta atenção, filho. A disciplina é necessária. Na nova aliança tem disciplina. Só que na velha aliança a disciplina era para a morte. Na nova aliança a disciplina é do Pai. Ela é para a vida. Sua posição não muda. Ele vê você como justo, como santo, com a natureza divina, mas Ele vai te corrigir. A palavra de Deus declara enfaticamente que todos os que são filhos vão ser disciplinados. Se você não é disciplinado pelo Pai, é porque você ainda não é filho. Mas se você é filho, o Pai vai te disciplinar. Hebreus 12:6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Acho interessante isso, a quem recebe, porque o Senhor todos os dias está recebendo filhos. Pessoas estão se convertendo, e Ele em algum momento vai te disciplinar, porque Ele te ama. A disciplina de Deus se manifesta de forma graciosa. Um crente, depois de salvo, ele não perde a salvação, ele não vai ser enviado para o inferno, mas ele vai sofrer disciplina do Pai. E como que é essa disciplina? Quando nós amamos os nossos filhos, nós temos que corrigi-los. Os psicólogos dizem que uma criança que ela comete erros, toda criança comete erro porque ela é pecadora, ela fica em angústia e em ansiedade e em depressão se ela não sofre disciplina. Essa história de vou criar o filho sem disciplinar, não sei como vai ser a disciplina. Se você vai chegar e vai dar uma dura, se vai restringir, se você às vezes vai dar uma varada, não sei como vai ser. Mas a criança precisa de disciplina. Por isso que essa geração está tão fraca. Adolescentes se matando, jovens se matando, cresceram sem disciplina. A disciplina alivia a alma. Você já cometeu coisa errada, que a sua mãe falou para você: se você fizer isso eu vou te pegar. Aí quando você fez, sua mãe chegou, você ficou escondido, sem paz. Sua mãe entrava de um lado, você corria do outro. Sua mãe te chamava, você ficava meio sem gracinha. Aí você fica assim, bonzinho uns dias, tentando agradar ela, né? Até que ela descobre o que você fez. O vaso quebrado, colado com um super bonder, está lá. E ela pega você como toda boa mãe, ela grita, ela corre atrás de você, ela joga uma chinela e ela tem boa pontaria. E ela te pega e ela te dá uma disciplina e você fica em paz. Agora eu posso aprontar de novo. É ou não é assim? Se você vê o seu filho fazendo coisa errada, você tem que mostrar para ele que tem consequência. Seu filho erra e você não mostra a consequência, você livra ele da consequência, ele vai continuar errando no mesmo erro. E a alma dele vai viver em angústia, em ansiedade. E o Pai, sabendo disso, nos disciplina. Deus não é um Pai abusivo. Ele não vai fazer coisas horríveis conosco. Ele não vai enviar praga, doença, Covid, avião não vai cair, carro não vai capotar, filho não vai morrer, câncer não vai te pegar, porque Deus mandou. Não é isso não. A pessoa está com câncer, é castigo de Deus. O avião caiu, Deus castigou. Bateu o carro, isso daí é porque é crente infiel, estava relaxado, estava desviado. Pegou Covid, é Deus castigando. Esse vírus é um castigo de Deus.
Que Deus mais terrível é esse que manda pandemia, derruba avião, manda câncer? Esse Deus é o Deus da velha aliança, que estava irado com o pecado e castigava o pecador. Mas o Deus da nova aliança pegou todo o castigo e lançou sobre Jesus. O castigo que nos traz a paz está sobre ele. A ira de Deus foi satisfeita, não tem mais castigo para nós. E a disciplina? Ele vai te disciplinar porque ele é pai, mas agora não vai ser como na velha aliança. É outro castigo. Quem entendeu isso? Estais esquecidos da exortação, Hebreus 12, 5, que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Quem não recebe correção do pai é porque não é filho. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual, e então viveremos. O Senhor está nos ensinando como aqui é a disciplina. Se submeta ao pai espiritual, pela palavra que é pregada, pela liderança que Deus coloca, pela igreja que Deus te dá, pelo Espírito que está dentro de você. Se submeta à vontade do pai espiritual. Pare de fazer a sua vontade. O pai vai deixando o menino da birra, vai deixando, uma hora ele pega e disciplina. Se você se submete, então você vai passar pela disciplina e viver. Vai ser vida, vai sair com vida abundante. Quem está comigo? Se você não submete, Deus vai ter que mover algumas coisas na sua vida. O final do versículo está dizendo que se nós submetermos, nós viveremos. Então nós sabemos que um crente pode acalentar certos pecados, ele erra, ou atitudes até de independência, de insubmissão na sua vida. Mas como ele tem a posição de filho, o seu estado pode estar errado, mas a posição não muda. O pai vai vir e vai disciplinar para ele aprender quem ele é em Cristo. Alguém entende isso? E essa disciplina na forma prática? Finalizando, Lucas capítulo 15, verso 11, conta a história de um pai e de um filho. 15, 11. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Esse filho é um filho rebelde, insubmisso. Ele desejou a morte do pai. É filho, mas decide sair da casa do pai. É filho, mas decide sair debaixo da autoridade do pai. É filho, mas decide viver independente da autoridade do pai. Ele então lhe repartiu os haveres. O pai repartiu a herança. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Ele pegou a herança e saiu. O irmão está na igreja, Deus está dando bênçãos por meio da graça, e ele decide então viver independente. Tem irmão que sai da casa, que decide sair sem o pai ter enviado. Por si só ele sai. Alguns vão para o mundo, alguns vão para outra igreja que não tem nada a ver, porque foi desagradado aqui, ouviu uma palavra de disciplina, uma exortação aqui. Outros ficam dentro de casa, mas ficam desviados. Eu quero fazer do meu jeito. Deus me ama, Deus está no meu coração, glória a Deus, aleluia, estou na graça, vou fazer do meu jeito. Fica desviado dentro da casa do pai, mas independente, insubmisso ao pai. E aí o pai deu a herança, ele saiu, ele dissipou os bens. Então o pai começa a disciplina. Eu sempre falo isso, que nós temos que nunca desistir de uma vida.
esse filho, ele decidiu sair da casa do pai. Eu só paro de insistir com uma pessoa quando ela fala, eu não quero, eu quero sair da casa do pai. Então vai, vou só orar por você. Que é o que o pai continuou fazendo, só orando. Aí o Pai Celeste começou a intervir. Presta atenção. Depois de ter consumido tudo, sobreveio uma grande fome. Por que não teve fome quando ele tinha dinheiro? Porque o pai começou a tratar. Onde ele estava, começou a ter fome. Depois que ele gastou a herança, onde ele estava, começou a ter fome. É como um menino que está brincando de bola e o pai fala, não brinca de bola na rua, é perigoso. E o menino quer continuar brincando de bola na rua e o pai fala, não brinca de bola na rua, é perigoso. E o menino continua, o pai sai para trabalhar, ele pega a bola e vai. O que esse pai tem que fazer? Ou ele pega a faca e mata esse menino, ou ele fura a bola. Se fosse na velha aliança, ele matava o menino. Todo filho rebelde na velha aliança era levado em praça pública e era morto. Mas na nova aliança, o pai fura a bola. Você decidiu sair para aproveitar, para viver. Decidiu ficar independente para governar a sua vida. Deus vai furar a sua bola. Os dias estão contados. Eu não fico ansioso. Logo, logo a bola vai ser furada. Veio a fome. E ele começou a passar necessidade. A primeira forma de disciplina aqui, perda financeira. Ele saiu rico e perdeu tudo. Colossenses 3:25 diz, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. Toma cuidado, filho. Muitos irmãos investem na sua vida e você sai de forma injusta, falando mal, pagando o bem que esses irmãos fizeram com o mal. Quem semeia injustiça, colhe injustiça feita. Quem faz injustiça receberá em troco a injustiça. E nisso não há acepção de pessoas. Isso chama consequência. Deus permite que você sofra consequência. Mas e aqui dentro da casa de Deus, servindo ao Pai, Deus me livra da consequência? Muitas consequências Ele livra. Está caindo uma tempestade e em você está caindo uma garoinha. Deus está te protegendo. Mas quando você decide sair debaixo do Pai, aí a consequência vem. A injustiça vai ser colhida. Quando você decide sair da vontade do Pai, porque alguns ficam dentro da igreja saindo da vontade do Pai, a consequência vai ser colhida, vai chegar. Imagina então que é como esse pai que vendo o filho correndo risco, tem que ir lá e furar a bola. É o que Deus vai fazer. Aquilo que está te seduzindo, você vai perder. Deus vai permitir que a consequência da sua injustiça te alcance. Segunda coisa que aconteceu com esse jovem, ele gastou com festas, com amigos, com mulheres. Perdeu o dinheiro, ficou sozinho. Perde os relacionamentos. Às vezes tem alguém que é muito amigo seu, muito colega, muito gente boa, tem um namorado, tem um relacionamento que está te tirando da vontade do Pai. Presta atenção, filho. Se sai da vontade do Pai, o Pai vai disciplinar. Não vai ser bênção. Relacionamentos vão ser rompidos. Ao invés de alegria, vai ter amargura. Deus vai trazer luz e vai fazer com que a carne dessa pessoa se manifeste. Rapidamente, essa pessoa vai mostrar a carne dela e vai te ferir. Estão comigo aqui? Ele perdeu o dinheiro, perdeu a reputação, perdeu as amizades. Quem entende isso? Voltando lá, ali, então foi... Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou com os cidadãos daquela cidade. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Presta atenção, esse filho era de uma família rica. Com certeza estudado e capacitado. O outro irmão dele administrava os negócios do pai. Ele também tinha capacidade de administrar. Mas as portas são fechadas. Quando você está sendo disciplinado pelo Pai, Ele fecha portas. Você é capaz, mas toda porta é fechada. Você vai para um lado, está fechado. Você vai para o outro, está fechado. Só tem coisa ruim para você. Disciplina, filho. Portas fechadas. E a porta que o Pai fecha, ninguém abre. A porta que Ele abre, ninguém fecha. Mas quando Ele fecha a porta, não tem como. Você pode expulsar demônios, você pode fazer campanha, pode fazer jejum. Não vai abrir.
O Pai está trabalhando com você. A porta está fechada. Enquanto você não mudar o coração, a porta não vai abrir. Ali, ele foi cuidar de porcos. E por que é terrível isso, cuidar de porcos? Talvez você pense que não tem nada a ver, né? É porque ele era judeu. Um judeu não podia nem tocar num porco, quanto menos trabalhar com porco. E por que ele foi trabalhar com porco? Porque ele não tinha outro trabalho. Portas fechadas. E por que foi ser com porco? Porque é simbólico. Ele foi viver uma vida imunda, porque ele quis sair da presença do Pai. Ele não quis ficar na presença do Pai. Ele começou a viver uma vida de escassez, de solidão e de imundície. E o que acontece aqui? Chega a um ponto que a miséria na vida dele está tão grande que ele quer comer a lavagem dos porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Presta atenção, além de cuidar de porco, ele era o que limpava a sujeira do porco. Ele não era nem quem dava comida para o porco, porque os cuidadores que davam comida, ia dar comida, ele pedia, me dá um pouco. E eles falavam, não, você não vai comer não, você não é melhor que o porco não, o porco é primeiro aqui. Só porque é um filho da graça, que quis viver na libertinagem. Estão comigo, irmãos? Então, caindo em si, tudo isso, toda essa disciplina foi para isso, para que esse filho caísse em si. Espera aí, eu sou filho, o Pai me ama, Ele já provou o amor dele por mim, enviando Jesus que morreu na cruz. Eu sou filho e estou aqui nessa loucura de querer viver longe da casa do Pai. Estou querendo viver independente do Pai, querendo viver longe da submissão do Pai. O que eu estou fazendo da minha vida? Ele cai em si, ele lembra, na casa do meu Pai tem abundância, tem fartura. Os empregados da casa do meu Pai comem bem, eles vestem bem, eles têm o melhor. E eu aqui nessa vida. A disciplina de Deus não é para a morte, é para a vida. É para você chegar a uma conclusão. Viver na presença do Pai é a melhor coisa. Permanecer na presença do Pai é o melhor que você pode fazer. Mesmo que o estado esteja ruim, na presença do Pai a posição é de vitória. Logo, logo o estado vai ser mudado, as circunstâncias vão ser mudadas, o casamento vai ser tocado, a vida financeira, a vida sentimental, a vida familiar. Permaneça, o Pai vai transformar o seu estado e vai trazer uma nova, abundante vida para você. O estado vai ser abundante, vai ser como a posição. Diga aleluia. O que Deus estava fazendo era quebrando o orgulho. Por que as pessoas decidem andar independente de Deus? Os filhos decidem andar independente de Deus porque são orgulhosos, porque em algum momento se sentiram ofendidos. Alguém falou alguma coisa que te ofendeu o seu orgulho, o seu ego. Alguém não fez algo que você esperava muito, ofendeu o seu ego. Não te consideravam como você achava que devia ser considerado. Alguém fez algo que o seu ego foi tocado. E Deus trabalha com o nosso ego. Ele humilha o soberbo. Mesmo que o soberbo seja filho, ele vai humilhar. Ele quebranta o soberbo. Aquele filho agiu de forma soberba quando chegou no pai e falou, me dá a herança. E saiu. O diabo, ele não tem interesse de exaltar o seu ego. Perdão, o diabo não tem interesse de humilhar o seu ego. O interesse do diabo é exaltar o seu ego. Que você fique com o ego exaltado e ande fazendo a sua vontade, o seu querer. Então tem uma coisa enganosa que a gente pensa assim, o diabo que deu. Se o diabo que deu, ele vai tirar. Não é assim. Toda coisa boa é Deus que dá. Você quer dinheiro? Deus vai te dar dinheiro. O diabo vai fazer você amar o dinheiro e ter o ego exaltado por causa do dinheiro. Quem entende isso? Quero casar. Você quer casar? Deus vai te dar um casamento abençoado. O diabo faz o seu casamento se tornar o primeiro. Você começa a colocar o seu casamento em primeiro lugar. Quero uma carreira, uma porta financeira. Deus abre a porta. O diabo trabalha no seu ego, que agora eu estou trabalhando, eu não posso ir no culto, eu não posso participar do discipulado porque eu estou trabalhando. Você exalta o ego com a bênção. Deus dá a bênção e o diabo exalta o seu ego.
Deus vai ter que quebrantar. Alguém entende isso? Portanto, toda a disciplina de Deus é para você chegar a esse ponto e reconhecer: eu preciso de Deus, eu preciso do meu Pai. Na minha carne não tem bem nenhum. Isso chama arrependimento. É o que o Pai quer. E a maior disciplina de Deus, a última e a maior disciplina de Deus, que Deus usa com você, que é a mais poderosa, chama-se Palavra de Deus. Na nova aliança, a principal forma que Deus usa para disciplinar você é com palavra. Quando você vem para o culto, o Senhor prepara uma palavra para trazer disciplina na sua vida. E você que tem o coração ensinável, ouve a palavra, alinha o coração e não precisa passar pelas outras disciplinas. É porque é na graça. Entendi, Senhor, é para mim. Hoje eu arrependo, eu mudo a minha postura, eu mudo a minha atitude. Hoje eu alinho o meu coração. Essa palavra é para mim. Então o Senhor agora já pode te conduzir para um caminho maior, mais alto, mais excelente. O estado está sendo mudado pela palavra. Mas quando você resiste à palavra, o processo começa de disciplina, usando as outras disciplinas. Quem entendeu isso? O Senhor Jesus diz que todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta. Mas todo aquele que dá fruto, Ele limpa. Limpar é disciplinar. O ramo somos nós, a videira é Ele. Ele nos disciplina para que possamos produzir mais fruto ainda. E Ele finaliza: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado com vocês. Vocês não precisam ser disciplinados com a escassez, com a consequência, com a perda, com a necessidade, porque vocês estão ouvindo a palavra, estão aceitando, já estão limpos. A disciplina já está sendo com a palavra, e o Senhor então já começa a liberar a bênção nas nossas vidas. Quem entendeu isso, diga amém. O Senhor tem bênçãos para nós, mas nós temos que alinhar o nosso coração com a palavra dele. Decidir abrir mão da independência, andar em submissão. Nós cremos no sacerdócio universal. Nós cremos que nós já somos abençoados, somos filhos amados, mas somos chamados para fazer a obra de Cristo e obras maiores. Alinhe o seu coração com isso, filho. Abra mão do seu ego, abra mão da sua reputação, abra mão do seu conforto de se colocar em primeiro lugar. Coloque o propósito de Deus em primeiro lugar. Escute a palavra e aceite como disciplina para o Senhor na sua vida, do Senhor na sua vida. E Ele então vai mudar o seu estado e te colocar em outro estado, cada vez mais próximo da posição de quem você é em Cristo. Quem crê nisso, diga amém. Fica de pé em nome de Jesus Cristo. O louvor não subiu? Vamos orar enquanto o louvor se prepara. Feche os seus olhos, erga a sua mão. Vamos orar por um instante.